Jesus, é pra você. Eu bati no peito, eu falei, eu sou o cara. Nem as balas me pegam, eu sou muito rápido. Choveu de bala e nenhuma, nem de raspão pegou em mim. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu não era bom, eu não era nada. Eu descobri porque as balas não me pegou naquele dia. Sabe? Porque eu não era bom, eu era uma escolha da humanidade. É porque no norte do Paraná tinha uma velhinha de cabeça branca que estava com o joelho dobrado falando com Deus. E Deus me guardou porque tinha plano pra fazer na minha vida. Você que tem orado família, tem orado pela sua casa, fica tranquila, porque tudo que o Senhor prometeu fazer na sua casa, Ele vai fazer. A minha mãe perguntava para mim o que eu queria ser quando crescesse. Eu dizia para minha mãe que eu queria ser pastor. Outra hora eu queria ser cantor. Outra hora eu queria ser lutador de artes marciais. E a minha mãe sabia que eu não ia ser pastor nem na China. Paraná se faz muito frio. Se ontem aqui à noite, daqui para Ipu até a gente estava passando frio, imagina no Paraná. Hoje não se faz o frio de antigamente, mas de antigamente fazia, irmão, muitos graus abaixo de zero. E era muito frio, geada. Eu não sei se essa região aqui gia. Não, né? Os irmãos que não sabem, tem a geada e tem a geada preta. É quando o frio está a 3 graus abaixo de zero e ainda vem o vento junto. Aonde o vento passa, irmão, fica preto. Se passa no capim, fica preto. Se passa nos pés de laranja, fica preto. Se passa no pé de café, fica preto. Acho que passou por mim também. Aquele frio, e a gente não tinha um calçado para colocar nos pés. E nesse tempo que eu estou falando, não tinha tênis. Tinha um azulzinho que parecia tênis, mas não era. Quem lembra aí? Qual é o nome? Hã? Que chute azul? Quando foi que chute foi azul? Hã? Qual que é, irmão? O Conga, os irmãos do Conga tá aí. Quem lembra do Conga, levante a mão. Aê. Quem tem saudade do Conga, levante a mão. Olha lá, uma irmã, a próxima vez que eu vim aqui, marca ela, viu, pastor? Vou trazer um par de conga pra tu, tá com a cebola. Oxi, saudade do conga. Depois do conga veio o bamba, depois veio o que o irmão falou ali. Só quem era fã e o que gostava. O sapateiro perguntava, o que tu quer? E dizia, enxute, o tal do quichute. Eita, depois de você amarrar o cardaço, sobrava a corda pra amarrar no resto da perna. Eu nunca vi, nunca entendi aquilo. Mas mesmo um que chute eu não tinha para colocar nos pés. Eu ia descalço para a escola. Quando chegava na escola, tinha uma fogueira que ajudava a tirar o gelo das mãos e dos pés. Depois de tirar o gelo das mãos e dos pés, a gente entrava para a sala de aula. Só que dentro da sala de aula, a gente está vivendo outra coisa, que a fogueira não aquecia. O maldito racismo. A carteira era dupla. Todas as crianças sentavam em dois. Mas tinha menino que sentava em 3 na carteira. E eu estava sozinho. A professora Matilde brigava com os alunos e dizia, ei, por que vocês estão em 3 na carteira? Por que não senta perto do Abel? E os meninos diziam, a gente não senta perto de negro. Ele é negro. O que predominava na nossa região. Famílias italianas, famílias alemãs e famílias japonesas. Em toda a região. Família negra só tinha nossa. Se a gente precisasse do sangue de outro negro, estava ferrado. Não tinha. Então o racismo corria solto. Ei. Quando chegava, batia o sinal, sabíamos que era o horário do recreio. Os meninos brincavam, comia pão, carne e queijo. Enjoado de comer pão com carne e queijo, ele jogava no latão do lixo. Eu nunca tive um amigo para olhar para mim e dizer assim, como o meu lanche, a sua mãe não tem o que mandar para você? Ele jogava fora, mas não me dava. Mas quando eu olhava dentro do embornal, eu via que a minha mãe tinha o que mandar para mim. Só que a minha mãe me mandava comida de cachorro. Comida de cachorro eu não queria. E não queria mesmo. Ei, aí os meninos que comiam, os que não comiam, tiravam para o ímpar, escolhiam os seus parceiros de correr. Um brincava de salva, outro brincava de futebol. Eu com 9 anos de idade eu também queria brincar. Mas tinha meninos que escolhia mais gente do seu lado.
O outro corria faltando. Mas ninguém me escolhia. Às vezes eu me arriscava. E dizia, gente, deixa eu brincar com vocês. Ele dizia, negro não vai brincar com a gente. Eu ficava cabisbaixo. Eu ia até a balaúste da escola e ficava até começar a nova aula. O nosso tempo era integral. Quando ia embora para casa, eu via meninos da minha idade, que tinha um caminhãozinho de madeira, outro caminhãozinho de prazo. Tinha menino da minha idade que já tinha zica. E eu lembrava que a minha mãe nunca ia poder comprar uma zica para mim. Mas os meninos da minha idade já tinham. Quando chegava em casa, para não morrer de fome, tinha que morrer na comida do cachorro. Além de comer comida de cachorro, tinha uma verdura que a minha mãe colocava na mesa e a gente era obrigado a comer aquela verdura. Eu não tenho saudade dela, não. A gente foi no mercado hoje, eu e o pastor, né? A gente passa aqui na garagem. A gente passa aqui debaixo da garagem. Só que ele arrumou outro caminho. A gente passou lá para a igrejinha, lá no outro portão. Quando a gente tá chegando no portão, eu falei, ó, pastor, quem tá olhando para mim? O pezinho chegava a estar rindo para mim assim. Ó, eu lembro de tu. Ah, meu Deus do céu, não tenho saudade não. Tem uns anos aí que eu tava em Barcelona, na Espanha. O pastor me chama para fazer uma caminhada. Eu não gosto de caminhar não, porque diz que perde a barriga. Aí quando termina a caminhada, você tá com uma fome danada. Oxe, vai repor tudo de novo. Aí repor um pouco, aquilo e um pouco mais. Meu Deus do céu. E tem gente que é bom de comida, né? Eu tava num churrasco hoje. Eita, churrasco bom. Meu Deus do céu, um tal de bom de come. Eu sento numa cadeira que balança. Eu falei, meu Deus do céu, nem Salomão tinha uma dessa. E eu tô aqui. E veio um suquinho de limão. E teve suco de ovo, de uva. E daqui a pouco eu só tô ouvindo um neguinho sumir. E um neguinho sumiu, outro neguinho sumiu. Eu falei, eu vou ficar sozinho aqui. Daqui a pouco outro neguinho sumiu. Graças a Deus. Teve o Nael não me abandonou. Aí o Nael ficou comigo. Aí acabamos o churrasco, fomos fazer paçoca de pilão. Aí inventaram um tal de vitamina. Meu Deus, que me fez um mal tão grande. É desse jeito, irmão. É desse jeito. Aí eu tinha que comer aquela comida. Aí quando eu estou andando em Barcelona, eu falei, pastor, eu não aguento mais andar. E o pastor, ó, tem um terreno baldio aqui, a gente vai passar e vai dar uma curva. Quando a gente passou naquele terreno baldio, o pastor viu que eu fiquei para trás. Aí ele parou para me esperar. E ele achou que eu era doido. Falou, esse nego é louco. Eu não sei o que eu tinha, irmão. Que eu vi um mato. E me deu uma vontade de me implicar com o mato. Aí eu comecei a xingar o mato. Xinguei e pisei. Pastor. Aí o pastor olhando, falando, esse nego é doido. Só eu sabia o que eu estava fazendo. Eu lembro de tu, viu? Tu amargou a minha vida o tempo todinho. Hoje eu estou fazendo uma carreira internacional e tu tá me seguindo, Serraia. Os serraieiros já entendeu aí. Estão tudo aí. Quem conhece Serraia aí? Levante a mão. Ó pra aí. Por isso que eu não vendi CD. Eu fico falando mal da comida dos outros. Agora vocês vão ficar com raiva mesmo quando souber qual é a comida do cachorro. Ah, meu Deus do céu. Luiz da Serraia tá aí. Irmão, quem conhece Xerém aqui? Levante a mão. Só o irmão lá que conhece Xerém? Meu Deus do céu. Mas eu não vou nem continuar porque ninguém conhece Xerém. Polenta, quem conhece Polenta? Olha, mais um pouco de gente. Deixa eu falar em inglês agora. Deixa eu gastar o americano aqui. Iangu, quem conhece?
Deus. Aqui é Angu, Belém do Paré, Xerém, Paraná, é Polenta. Em Pernambuco é 40. E vai mudando o nome. Eita, meu Deus do céu. Então é esse bichinho mesmo, chamado Angu, que eu falava que era comida de cachorro. Como é que você chama o frango da roça aqui? Frango caipira. As irmãs que cozinham sabem que não precisa nem colocar sazon e nem colorar. O molho já vem amarelinho. Se colocar um coentrinho aí o trem pega, né? Deixa eu fazer essa pergunta em alto e bom som. Ei, frango caipira com coentrinho dentro, com angu, vai ou não vai? Vai, escutei até uma barriga roncar aí. Claro que vai. E o angu puro, quem vai? Hã? Todo mundo caiu fora, né? Todo mundo caiu fora. Por isso que eu dizia que era comida de cachorro. Porque eu não aguentava mais, irmão. Na nossa casa era angu na segunda, angu na terça, angu na quarta, angu na quinta e angu na sexta. Só sábado e domingo que era angu de novo. Ô irmão, quem é que aguenta? Quem é que aguenta? O frango caipira a gente comia só no Natal. Era uma tristeza quando era meio de janeiro, a galinha chocava a ninhada, os pintinhos andando atrás da galinha, e a minha mãe falava, tá vendo, filho? Eu tô, mãe. E ela dizia, é pra gente comer no Natal. O Natal tinha acabado de passar, a gente ia comer outra galinha no outro Natal ainda. Agora tinha vez que eu, aleluia, a minha irmã, glória a Deus. A minha mãe olhava na janela, dava um sorriso e dizia, meu filho é crente, era nada. A gente estava dando aleluia porque a gente via um jipe descendo o carreador do sítio. E quem era aquele jipe? O pastor da Assembleia de Deus. O pastor chegou, o Natal era antecipado. Morria um frango no terreiro. Aí tinha macarronada, aí tinha arroz, aí tinha feijão. Só que a polenta e a serraia também não saía da mesa. Graças a Deus. Eu estou 2 dias já comendo na casa do pastor. Oh, que coisa boa. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho uma alegria tão grande quando eu como na casa de pastor, irmão. Eu desconto tudo que fizeram comigo. Aí eu desconto. O pastor de primeiro, o pastor não tinha televisão. E hoje os pastores cumprem a Bíblia mais do que antes. Porque de primeiro, fazei e multiplicai-vos. Cada pastor tinha 15, 16 filhos. O jipe chegava lotado de neguinho. Tinha neguinho saindo no ladrão do jipe. Era moleque para todo lado. E a minha mãe fazia aquela mesa farta. O pastor com os neguinhos sentados. E a gente não podia sentar não. A gente ficava de longe com o olho comprido, pedindo a Deus que sobrasse alguma coisa. E o pastor com uma família comia coxa, sobrecoxa, amigo da coxa, de lado da coxa, mãe da coxa, cunhado da coxa, parente da coxa. Depois vinha peito para peito, sobre peito, vizinho do peito, no meio do peito, do lado do peito, a mãe do peito, família do peito. Sobrava o que pra gente? Já sabe, né, o que sobrava pra gente. A minha avó, que Deus a tenha. Ô, velha mentirosa. A minha avó olhava. Ela olhava pra gente e dizia assim, parece que eu tô vendo aquela velhinha enganando a gente. Ô filho, o que, vó? Você sabe qual é o pedaço do frango que tem mais carne? Eu falei, sei não, vó, qual é? E ela dizia, é o pescoço, filho. Ô irmão, para. Não, pescoço a gente nem se come, se rói. E fica aquele moído ali no meio e não sai nada. Pescoço tem carne, irmão? Tem ou não? Então minha avó mentia mesmo pra gente. Meu Deus do céu. Qual a minha idade? Com 9 anos de idade. Eu nunca tive o prazer. Vem cá, meu filho, você de gravatinha aí. Você. Vem cá perto do titio Negrão aqui. Eu com 9 anos de idade. Eu nunca tive o prazer de apertar na mão de outro menino. Eu nunca tive o prazer. Sabe por quê? Por causa do maldito racismo.
Menino branco não podia chegar assim perto de mim, todos corriam. Obrigado, filho. Um dia chegou uma mudança perto da nossa casa e eu fui ver a mudança chegar. Mas eu desanimei quando eu vi que os pessoal era alemã, era uma família alemã, e eu me afastei. E o caminhão parou e eu fiquei no outro lado do terreiro. De repente começou a descer o povo daquela mudança. E desceu um menino. O menino era menor do que eu, mas quando ele desce do caminhão, o olhar dele bate com o meu, lá no outro lado do terreiro. E ele vai na minha direção. Quando ele está chegando perto de mim, eu vejo a sua cabeleira loira e seus olhos azuis. E eu comentei comigo mesmo, aqui só tem racista, e cada vez está chegando mais. Eu tenho que retirar o que eu pensei daquele menino. Porque quando ele chega perto de mim, ele diz, olá. Falei, olá. Qual é o teu nome? Eu falei, é Abel. Ele falou, o meu é Reinaldo. Onde você mora? Aí eu indiquei a minha casa para ele. Qual é a tua idade? Eu falei, eu tenho 9. Ele disse, ó, eu tenho 9 também. E depois ficou por ali e não falou mais nada. Eu só respondia o que ele me perguntava, porque eu nunca falei com ninguém. E de repente, aquele menino volta a falar. Ele abre a matraca e ele diz uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Quando ele diz assim, Abel, eu falei, o que é? Ele disse, olha, tu e eu e tu, podemos ser amigos. Irmão, foi o primeiro amigo do meu tempo de criança. A gente pegava a latinha que era quadradinha e nós recortávamos, enchia de terra e fazia um barulho com a boca. Algo me deixava eu perplexo. A mãe daquele menino batia muito nele. E eu não sabia porque aquela mulher batia tanto no seu filho. E um dia, sem querer, eu descobri. A gente estava brincando e aquela mulher chegou e começou a bater e ele gritava, mamãe, por que está me batendo? E ela disse, eu vou dizer porque eu vou acabar te matando. A nossa família não faz amizade com negros. E você sai escondido para brincar com negros. Ele saiu correndo e ele resolveu cortar o laço de amizade comigo. Eu podia morrer sem saber o que é brincadeira, o que é ter amizade. Só que agora nasceu no meu coração saudade. Eu tinha saudade do loirinho, que nunca mais voltou para brincar comigo. 90 dias se inteiraram quando eu escuto alguém batendo na ventana. Eu acordei com aquela batida, era um sábado. Foi quando eu abro a ventana, eu deparei com um sorriso do loirinho. Ele deu um sorriso para mim e falou, Abel, eu tô com uma saudade de brincar com tu. A minha mãe e meu pai foi para a cidade fazer compra e eles vão demorar, bora brincar? Eu me lembro que eu entrei debaixo da cama, peguei minha latinha, não tomei café, nem lavei o rosto, que não era costume mesmo, e saí correndo. Sabe como é que é a brincadeira de criança? O tempo passou e a gente não percebeu. Quando a gente percebeu, aquela mulher estava em cima da gente, um pedaço de pau de marmelo. Ela não bateu, ela espancou. O menino gritou até não aguentar mais, aí ele caiu ao chão. Ela pega ele pelo cabelo e esfrega o seu rosto na areia. Sua boca, seu nariz, seus olhos começa a encher de areia, grudado no cabelo do menino. Ela levantou, colocou ele cara a cara comigo e falou, olha para esse negro. Você é loirinho, você é como a neve, ele é negro. Negros são sujos, negros não prestam, negros não valem nada, negro cheira mal. Aquela mulher falou tanto de negro. Eu, 9 anos de idade, a semente do ódio nasceu no meu coração. Agora essa doeu. Quando ela disse, tu vai continuar brincando com esse negro? E ele disse, mamãe, é um amigo que eu tenho para brincar. Eu gosto dele. E ela disse, sabe o que vai acontecer com você? A cor dele vai passar tudo para você. Porque quem junta com negro, negro fica. Aí doeu quando aquele menino grita, socorro, eu gosto dele. Eu gosto de brincar com ele. Mas eu não quero a cor dele. Eu não quero ser da cor dele. Socorro. E saiu correndo. Eu tive certeza que nunca mais esse menino me procuraria para brincar com medo de ficar da minha cor. Esse menino ficou doente. Os médicos não descobriram o que o menino tinha. Para que esse menino sarasse, essa família teve que mudar de perto da nossa casa. E eu, por minha vez, o ódio nunca saiu do meu coração. Deixa eu dizer algo para vocês. Tem algo que eu gostaria que acontecesse comigo, mas nunca aconteceu. Era poder amar o próximo. Hoje vocês viram eu brincar aqui com vocês, a gente sorriu junto aqui. Você sabe por que eu faço isso, irmão? Hoje. Porque hoje, aonde eu chego, eu tenho uma família. Eu estou aqui em Minas Gerais, eu tenho você como meu amigo e como meu irmão. A gente pode orar junto, a gente pode sorrir junto. Hoje eu tenho você, mas antes eu não tinha.
Maldito racismo. Palavras. Eu conheço todo tipo de arma. Eu sei desmontar uma arma, sei montar uma arma. Eu convivi com isso, estudei isso. Eu sei a velocidade que sai um tiro de cada tipo de arma. Eu sei. Mas nenhuma mata mais do que essa aqui, ó. Esse pedacinho de carne aqui, isso aqui mata. O tiro pegou na pessoa, a pessoa caiu, matou. Mas aqui, mata a pessoa por dentro. Palavras que machucam. E tem palavras que alguém proferiu a você. Você nunca se esquece. Você nunca esquece. E eu escutei muito. Maldito racismo. Maldito racismo. Eu abandonei minha mãe. No norte do Paraná fui para São Paulo, quero ser rápido. De São Paulo fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu conheci na época um rapaz que falou: rapaz, tu luta muito. Tem um camarada aqui no Rio de Janeiro, se a gente apresentar ele para você e ele te aceitar, você vai ser um homem rico, você vai ganhar dinheiro. E me apresentaram o Diabo Vermelho. Ele fez um teste. Eu tive que abater um dos seus melhores homens para poder ingressar na quadrilha do Diabo Vermelho. Você nunca ouviu falar do Diabo Vermelho? Já ouviu falar da Falange Vermelha? Você nunca ouviu falar da Falange Vermelha? Já ouviu falar do Comando Vermelho? É lá que eu estava. O tempo vai passando e um dia eu vou conhecer um lugar que o meu velho pai falava que tinha um lugar que o sol nasce. E o meu primeiro sol quadrado foi no Bangu 1 do Rio de Janeiro. E a polícia bate, a polícia maceta. Ele não consegue desvendar o crime. Então quando pega um preso novo, eles batem, viu? Eles torturam para que o camarada abra o bico e diga alguma coisa que eles possam ligar em algum crime que não foi solucionado. Então eles me batiam muito. Um dia me colocaram, vamos colocar ele no Hotel 5 Estrelas. O Hotel 5 Estrelas mais ou menos é a metade desse púlpito. Não dá para ficar de pé, só dá para ficar agachado. Cansou de estar agachado, fica de pé. Cansou de estar de pé, fica agachado. Me deixaram 90 dias. E quando me tiraram de lá, eu ouvi o policial falando com o outro: não é possível. Ele vai confessar até crime que não cometeu. E eu escutei o policial falar. E quando ele veio falar comigo, eu olhei bem na cara dele e eu falei: moço, tu está enganado comigo. Eu não vou dizer nada. E vocês me batem, vocês me torturam. Além de eu não dizer nada, eu também não vou chorar. Porque homem que é homem não chora. Eu não chorava. Eu apanhava, era cacetada. E eu não chorava. Não que eu não sentia dor. Eu era ruim. Pensa no nego ruim. Além de eu ser ruim, o cabelo ajudava ainda. Ei, me colocaram no pau de arara. Quando aquele policial disse: ele é boca dura, vamos trazer o índio aqui, que o índio vai fazer ele falar. O índio era um tipo de um policial carrasco. Quando ele chega, manda me colocar no pau de arara. Depois manda me colocar no pilotão de choque. Eu levei choque até desmaiar. Certamente desligaram o choque, jogaram uma ducha fria, eu voltei assim. Eu vi um homem com uma cicatriz. Eu deduzi que seria o tal índio. Ele deu um sorriso para mim e disse assim: a tua forma aqui é boa. Diz que você não diz nada para a polícia. Para mim você vai dizer tudo, porque eu vim aqui para beber seu sangue. Eu vou acabar com tu. Aí me mandaram. Ele mandou me colocar no paredão. Colocar ele no paredão. Esse dia eu estava contando um testemunho. Em toda igreja, sempre numa igreja tem um. Quando eu falei do lado do paredão, um irmão lá levantou e disse assim: ô irmão Abel, eu lembro quando o irmão foi pro paredão. Foi no segundo Big Brother, não foi? Falando de cadeia, o camarada vem com miséria de Big Brother. Daí que Big Brother, irmão? E lá no paredão, irmão, um braçalete segurava o meu braço e meu pulso. Depois o meu pescoço, a minha cintura, a minha perna, meu pé. Eu não podia me mexer. Aí aquele camarada da cicatriz pegou um espinho de laranja desse tamanho e veio aqui. Eu tenho um sinal para quem quiser ver. Veio no dedão do pé aqui e colocou aquele espinho de laranja. E no fundo do espinho ele começou a bater.
E o espinho foi entrando debaixo da unha. Ele foi lá com um alicate e trouxe o espinho de volta. Aí pegou uma felpa de bambu, mais grossa do que o espinho, e colocou no mesmo lugar e começou a bater. O sangue molhava a sua mão, o seu rosto, e ele passava a língua no sangue e dizia: eu não disse que eu vou beber todo o seu sangue. E depois foi com um alicate e puxou a felpa de bambu. Eu sei que vocês usam aqui muito. Sabe aquele ferrinho que a gente coloca no milho para assar? Ele pegou um tipo daquele ferrinho e colocou no fogo. Quando o fogo estava bem quente, que vermelhou aquele ferrinho, ele veio com aquele ferrinho e colocou na mesma unha. A carne era queimada para baixo e a unha era derretida para cima. Irmão, era uma dor terrível, mas eu não chorava. E alguém já perguntou para mim: foi a sua pior tortura? Não foi não. Mandaram sacar a minha roupa. E quando sacaram a minha roupa, ele foi no fogo, acendeu um cigarro. Quando o cigarro que estava vermelho em brasa, ele vinha com aquele cigarro e colocava em partes íntimas do corpo da gente. Era uma dor insuportável. Mas eu dizia: policial, o que você está fazendo comigo não se faz nem com um animal. E ó, o policial não estava nem aí. Ele tinha um tipo de um ferro prateado e passava no solado dos pés da gente. E essa pele era tirada no fogo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Eu não vou falar de assalto aqui, porque não vai edificar ninguém. Mas eu quero falar apenas de um assalto. Você vai se assustar. Mas eu vou ter que explicar para você por que eu quero falar desse. Porque nesse assalto eu vi vitória. Aí você vai falar: meu pastor, tu vai contar agora um assalto com vitória? Deixa eu explicar. O chefe não é chegar num banco e assaltar o banco. Para assaltar um banco é de 10 meses a 1 ano de estudo, para que no dia do assalto não dê nada errado. Era um assalto ao Banco Cominde na época. Estava tudo certo. Vamos dar um exemplo aqui. Esse assalto tem que demorar 30 minutos. Se demorar 30 minutos e 2 segundos, já deu errado. Porque o bonde, que chama o carro de fuga, vai passar nos 30. E ele não passa 2 vezes, só passa 1 vez. Todo mundo conseguiu pegar o bonde. Só deu errado o negrão. Eu costumo dizer, não sei porque as coisas só davam errado comigo. Sempre alguma coisinha errado era com o negrão. E deu errado para mim. Eu estou saindo com os malotes de dinheiro. E quando eu devo ter passado de 20 segundos a mais. E quando eu estou chegando à porta do banco, pela porta de vidro, eu estou vendo o carro da polícia chegando, encostando para todos os lados. Muito carro de polícia. Então eu tenho que abrir caminho a bala. Agora, a minha morte estava marcada naquele dia. A minha morte é aquele dia, era aquele dia. Eu já disse até para os irmãos, né? Quando eu falei que a morte era aquele dia, um irmão com a cabeça desse tamanho. Aí, o irmão não morreu? O irmão não morreu, não? Falei: morri. É uma penada que está aqui dando testemunho. Tem cada pergunta. Eu peguei uma arma em cada mão. Esqueça o dinheiro. O dinheiro rouba outro. Mas agora eu tenho que salvar a minha vida. Porque a minha morte era daquele dia. Não tem um atirador de elite? Podia ter um policial bem posicionado. Eu seria um alvo fácil para ele. Era um alvo fácil. E eu comecei a atirar, se chama atirar a esmo. Atirar com as 2 armas. Enquanto você está atirando, a polícia fica protegida atrás da viatura. E eu saí atirando. A minha sorte foi o curioso. O curioso é triste, irmão. Às vezes o curioso paga por ser curioso. Às vezes você está aí na BR e de repente a BR para. Está interditado na frente e está não. São curiosos. Tem uma batida na BR, já tiraram a batida, já colocaram no calçamento.
Mas quem passa ali de carro e caminhão tem que passar devagarzinho para olhar o que está acontecendo. Tá? Aí tem o curioso boca aberta, que pega o celular, é o repórter de lugar nenhum, viu? A pessoa morre 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, 2 horas antes ele já está sabendo. O curioso e repórter. E quem está atrás não vai buzinar, porque vai passar e vai ficar curioso também para ver o que está acontecendo, para contar mais na frente. Um curioso chegou a parar o carro em frente ao banco, certamente se perguntando: por que tanto carro de polícia? O que está acontecendo aqui? Eu lendo a cabeça dele, certamente foi isso. O que está acontecendo? Chegou a frear o carro e ele não viu a hora que eu tirei ele de dentro do carro. Para ele foi uma surpresa e para mim foi salvação, porque se não fosse o carro dele, eu seria morto daquele dia. Eu peguei o carro dele e saí cantando pneu, e a polícia com a viatura começou a atirar, capotou o carro na Avenida Brasil, já estava na Avenida Brasil. Eu saí com muita pressa de dentro do carro e atravessei a Avenida Brasil. Era carro freando, porque lá é muito carro, e eu não quis nem saber. Eu me joguei em frente aos carros e atravessei. Cheguei no canteiro e joguei na outra avenida, e carro freando, e eu passei. E a polícia queria passar mas eles demoraram mais para passar, mesmo com o caldeirão de Kisuke ligado. E demoraram. Eu sei que eu virei a rua, e quando eles conseguiram passar, eles não viram aonde eu entrei. Tinha uma loja aberta e eu entrei dentro da loja. Estourei a porta do fundo e caí dentro de uma residência. Pulei o muro e caí dentro de outra residência. E fui fazendo isso. E a polícia fez o cerco. Fizeram o cerco para me pegar. Deixa eu te falar uma coisa. Não conseguiram me pegar. Não conseguiram. Eu tenho muitas marcas de torturas. Eu tenho muitas marcas de bala no meu corpo. Para quem quiser ver. É muitas balas que eu já levei. E não morri. Mas dessa vez que eu estou falando para vocês, choveu de bala em cima de mim. E quando a polícia não pode colocar mais a mão em mim, eu fui fazer uma revista no meu corpo. Foi aí que eu percebi que nenhuma bala, nem de raspão me pegou. Nenhuma, nem de raspão. Eu bati no peito e eu falei: eu sou o cara. Nem as balas me pegam, eu sou muito rápido. Choveu de bala e nenhuma, nem de raspão pegou em mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não era bom, eu não era nada. Eu descobri porque as balas não me pegou naquele dia. Sabe? Porque eu não era bom, eu era uma escória da humanidade. É porque no norte do Paraná tinha uma velhinha de cabeça branca que estava com o joelho dobrado falando com Deus. E Deus me guardou porque tinha plano para fazer na minha vida. Você que tem orado família, tem orado pela sua casa, fica tranquila, porque tudo que o Senhor prometeu fazer na sua casa, Ele vai fazer. Você está aqui na igreja nesse horário, mas o teu filho que está na balada, o Senhor está guardando, porque um dia Ele vai colocar ao teu lado e você vai ter aquela plaquinha: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Quem tem orado pela sua família aqui, levante a mão. Fica tranquila que o Senhor vai colocar da tua família juntinho de você. Você vai ter aquela plaquinha, aquela filha respondona, aquele filho que gosta de droga e está na balada. Ele vai estar perto de você, porque a tua oração não é em vão. Eu não canso de falar que quando uma mãe dobra o joelho, a porta do céu se abre e a do inferno se fecha. Anos, 12 anos. Eu estou na fazenda do chefe, onde era nosso esconderijo. Tinha uma doutora que cuidava de mim 24 horas por dia. E aquela doutora olhou para mim e disse assim: Negrão, como tá as suas feridas? Eu falei: olha, eu não sinto mais nada, eu estou de boa. Ela falou: coloca um tênis e sai andando. Sai andando. Agora anda bastante, para me ver, para me fazer uma avaliação. Aí eu andei, coloquei uma meia, coloquei o tênis, andei.
e voltei. Cheguei para a doutora e disse: doutora, eu não sinto mais nada, eu já estou bom. Ela disse: não anda mais. Nesse anda mais, eu encontrei com o chefe. E o chefe olha para mim e diz assim: ô Negrão, meu apelido era Negrão, não sei porquê, mas deixa para lá. Negrão, como é que tá a tua ferida? Aí eu falei: eu estou pronta para outra, eu não sinto mais nada. Ele disse: então você vai começar trabalhando. Eu quero que você dê uma volta no helicóptero, porque vamos precisar dele na terça-feira. Mandamos fazer manutenção. Veja como tá. E ele confiava em mim, porque eu era um dos seus melhores pilotos. Era eu e Ligeirinho, os dois melhores pilotos de helicóptero do Comando Vermelho. E eu levantei voo. O vento soprava demais. Eu disse: hoje não é dia de voar. Peguei e desci no pátio. Quando eu estou no pátio, um menino daquele tamanho conversando com uma menininha, olhando o movimento da aeronave. Eu desci de dentro do helicóptero. Quem sabe brincando com as crianças vai mudar meu astral. Eu olhei para a menininha e eu falei: oi, tudo bem? A menininha olhou para mim e falou oi. Depois não me deu mais atenção. Ela olhou para o amiguinho e disse assim: amanhã é dia das mães. O que você vai dar para sua mãe amanhã? E o menino falou: o meu presente já está comprado, já está debaixo da cama. Eu não vejo a hora de chegar amanhã. Aí eu peguei e deixei aqueles meninos falando sozinho. Continuei andando, eu escutei um menino falando com o outro: ei, você vai dar presente para sua mãe amanhã? Parece que todo mundo falava em mãe. Eu continuei andando. Na frente uma menina chamada Raquel, filha do administrador da fazenda, conversando com uma amiga e precisava de uma terceira pessoa, tipo tira-teima. Na coincidência, quem estava passando era o Negrão. Me chama eu para entrar na conversa. Não foi um minuto de conversa, a palavra mãe entrou no meio. Deixa eu explicar para você. Tem uma droga chamada LSD, que ela se chama apagão. Você não lembra onde dormiu, aonde pagou, onde? Esqueça, você não lembra de nada. Agora, quem sabe a coincidência de alguém estar falando de mãe perto de mim? Para mim, eu vim no mundo sozinho. Quem sabe vai refrescar minha memória. E eu vou relembrar alguma coisa de alguns anos atrás. E eu vou lembrar que eu tenho uma mãe, que as drogas fez eu esquecer dela. Mas certamente ela nunca esqueceu de mim. Ei, a moça olha para mim e diz assim: a gente vê a doutora cuidando de você dia e noite. Nunca ouvi alguém mandar uma carta para você, um telefonema. Você tem mãe? Eu curvei a cabeça, não respondi nada. E a moça diz: amanhã é dia das mães. Eu não sei se você tem mãe ou não, mas que presente você acha que a sua mãe merece ganhar amanhã? Eu curvei a cabeça, não respondi nada e saí correndo. Eu vi um grande canavial e eu sei lá quantos metros eu entrei dentro do canavial. Achei um pedaço de tora, me sentei e queria esquecer a palavra mãe. Mas quanto mais eu queria esquecer, mais eu lembrava. Até um momento que eu cheguei no informalismo textual. Eu falei: meu Deus, eu tenho uma mãe. Será como está ela? Eu queria lembrar como era o rosto da minha mãe. Eu não conseguia. Eu queria lembrar como é que era o sotaque da voz da minha mãe. Quando ela me chamava pelo nome, eu também não conseguia lembrar. Mas eu fiz um propósito. Custa o que custar. De hoje para amanhã eu quero ver minha mãe. Eu fui falar com o chefe. O chefe olha para mim. Quando eu disse para ele: eu vou viajar para o Paraná. Ele diz: amoleceu o coração? Vai ver a mamãezinha? Falei: eu não quero saber, chefe. Eu vou viajar para o Paraná. Aí ele fez questão de me lembrar: você vai viajar para o Paraná, né? A gente não vai poder fazer nada por você, porque você é procurado vivo ou morto pela polícia. E eles vão te pegar. Eu falei: eu não tenho medo da morte. O serviço que nós fazemos de assaltar banco, a polícia qualquer hora dessa vai tacar tiro na cara da gente. Qual é a diferença? A diferença de morrer ontem, morrer hoje e morrer amanhã. Qual é a diferença? Eu não tenho medo da morte, eu vou. Eu arrumei minhas coisas, raspei a cabeça, coloquei uma peruca Black Star. Eu tinha 12 identidades falsas e viajei para o Paraná. Chego no Paraná e eu compro a passagem para chegar na minha cidade. O ônibus sai 00:30. Então eu dei uma volta na cidade e comprei de presente o nome da loja para a sua mãe. Eu entrei dentro daquela loja e comprei um presente. Se a minha mãe pegasse aquele presente que eu estou comprando, era o primeiro presente que ela recebia em toda a sua vida. Chegou a hora de viajar. Eu coloquei a poltrona do ônibus para trás. Eu queria dormir. Eu não consegui dormir porque eu tinha pesadelo. Será que a minha mãe vai me aceitar sabendo que eu sou ladrão? Sabendo que eu sou atirador profissional? Sabendo que eu abandonei ela? Sabendo que eu sou procurado vivo ou morto? Será que ela está viva? Será que ela está morta? Isso não me deixava eu dormir.
Mas quando chegou no domingo, eu cheguei na minha cidade. Coração bate acelerado. Quando eu estou dentro do táxi. Quando eu estou dentro do táxi, eu sabia que com 15 minutos eu podia dar um abraço numa mãe que há muitos anos eu não via. O táxi me leva até minha casa. O taxista querendo me reconhecer, fazendo pergunta, e eu quero falar com ninguém. Só quero falar, a primeira pessoa que eu quero falar é minha mãe. Aí me deu um cinema. O carro vai parar, ela vai escutar o barulho do carro, e quando eu descer do carro, ela vai dizer: meu filho voltou. Quem sabe me receber com um abraço. Mas quando eu cheguei, eu estava enganado. Não tinha ninguém para me receber. O mato cobria tudo. Os pés de fruta que eu vi mamãe plantar e vi crescer junto comigo, tudo abandonado. Tem uma parte da casa torta. A nossa casa era de coqueiros, buraco tampado com barro, coberto de taubinha. Tinha uma parte da casa torta, quase caindo. Eu entrei no meio do mato, amassando os matos com os pés. Cheguei lá no fundo de casa. O que me deixava triste era o presente. Eu vou quebrar e não dou para ninguém. Aí eu peguei aquela janela com o peitinho pelo lado de fora. Eu me debrucei no peitinho da janela e fiquei pensando: o que eu vou fazer da minha vida de agora em diante? E na medida que eu estou com a cabeça curvada, eu escuto alguém conversando. Alguém passou na redondeza conversando. Mas eu olhei de lado e não vi ninguém. Olhei para o outro lado e não vi ninguém. Olhei para trás e não vi ninguém. Para quem usa drogas, conversar sozinho, ouvir voz, isso é normal. Aí eu falei: é coisa da minha cabeça. Aí eu curvei a cabeça de novo. Quando eu curvo a cabeça de novo, eu escuto a voz de novo. Eu falei: eu não estou doido. Eu não usei drogas nem ontem nem hoje. Tem alguém conversando. Eu tentei olhar pelo buraco, mas não dava para ver. Como não dá para ver, mas dá para escutar. Aí eu percebi que alguém conversando estava dentro de casa. E quem estava conversando naquele momento não sabia que tinha alguém birroletando pelo lado de fora. Ei! Eu fiquei com a cabeça fixada na parede. Eu escutei uma voz que dizia assim: Jesus, tudo que eu tenho pedido para o Senhor tem me dado, tem me concedido. Eu tenho orado pela minha família. Eu tenho conseguido ganhar a minha família para o Senhor. Mas o Senhor me lembra do meu filho caçula, está faltando um. Eu perguntava a Jesus para o meu filho o que ele queria ser quando crescesse. Ele dizia que queria ser pastor. Outra hora ele dizia que queria ser cantor. Outra hora queria ser lutador. Jesus, o meu filho transformou num assaltante de banco. E eu estou sentindo que o Senhor está me chamando para as mansões celestiais. Não me leve não. Por favor. Concede esse desejo do meu coração. O meu desejo, Jesus, é de ver meu filho Abel, o meu caçula, pela última vez. Traga o meu filho de volta. E quando eu ouvi a voz dizendo Abel, eu falei: Abel, sou eu. Eu corri na porta da sala e comecei a bater. Eu batia. E na medida que eu batia, chegou alguém e abriu a porta para mim. Eu não conheci. Eu, quando saí de casa, a minha mãe tinha o seu corpo reto, os seus cabelos eram pretos. E aquele alguém que abriu a porta para mim era corcundinha. Andava devagarinho porque não podia mais andar depressa. Os seus cabelos pareciam algodão de tão branco. E quando ela abriu a porta, demorou vários segundos para afirmar no seu corpo. E quando ela viu quem estava em sua frente, a primeira palavra que saiu da sua boca, quando ela disse: vem dar um abraço na mamãe, meu filho. Eu confesso a vocês que foi o abraço mais gostoso que eu dei em toda a minha vida. Eu peguei o presente e dei para ela o presente do Dia das Mães. Ela pegou o presente e colocou em cima da mesa. Ela não abriu. O presente que ela queria já tinha chegado. Era seu filho caçula. Ô filho, vamos à igreja com a mamãe? Eu falei: mãe, pode ter um policial e me reconhecer? Ela disse: não, filho, nada de mal vai te acontecer. Eu acompanhei mamãe na igreja. Minha mãe dobrou o joelho no círculo de oração. E eu sentei lá no último banco. Ainda pedi licença para um rapaz para ficar no canto. 5 minutos que a minha mãe está orando, a loucura me pegou lá atrás. Imagina um nego louco dentro da igreja. Era eu. Por que louco? Eu nunca gostei de ninguém. A coisa que eu queria era poder amar as pessoas.
Nunca consegui amar. A minha vida só foi ódio, arma, cadeia e drogas. Nunca consegui amar. Eu só podia estar louco, porque cada pessoa que eu olhava naquele dia, a minha vontade era de dar um abraço. Abraçar todo mundo, em banco abraçar. Eu só podia estar louco. Aí eu pensei comigo, eu vou fechar os olhos. A vontade vai passar, e eu fechei os olhos. Quando eu estou com os olhos fechados, a vontade de abraçar passou. Então eu vou ficar com o olho fechado até o pastor dizer amém. O pregador daquela noite era o ex-padre Raimundo Pereira. O pastor vai dizer amém, eu vou fofar daqui. E fiquei com o olho fechado. Mas enquanto eu estou com o olho fechado, começou a queimar meu lado esquerdo. Eu prestei socorro no lado esquerdo. Começou a queimar o direito. Eu vou para o direito. Quando eu estou no direito, está queimando o esquerdo de volta. Eu fiquei lá, direita, esquerda, direita. E eu falei, o que é que queima meu rosto? E quando eu olho para minha mão está molhada. Eu estava chorando. Aí eu comecei a indagar, eu estou chorando. Homem que é homem não chora. Será que eu não sou homem? Lá em Pernambuco diz que o homem que chora é homem frouxo. É o nome que se dá lá. Eu até pensei, será que eu sou homem frouxo? Homem que chora, homem que é homem não chora. E quanto mais eu indagava, mais eu chorava. Mais eu chorava. Quem lembra da minha idade? Qual? Enquanto eu chorava, aquele ódio que entrou no meu coração quando eu tinha 9 anos de idade. Eu senti aquele ódio saindo do meu coração. Na medida que o ódio saía do meu coração, eu percebia o amor entrando pelo outro lado. Você sabe por que eu mais indagava, irmão? Porque eles me macetavam, eles me batiam, eles me torturavam e eu nunca chorei. E daquele dia eu comecei a indagar porque eu estava chorando. E não tinha ninguém me açoitando, não tinha ninguém me torturando. E as lágrimas molharam meu rosto e nunca mais pararam. E eu gritei, eu fiquei doido de verdade, eu ganhei o corredor e gritei, ei, ei! Todo mundo parou. E o ex-padre Raimundo Pereira gritou, ô moço, o que você quer? E eu queria dizer muitas coisas, eu não queria falar o que eu falei. Mas quando a minha boca abriu, saiu assim, eu quero aceitar a Jesus como salvador da minha alma. Eu corri para frente. Quando eu corri para frente, eu estou passando no corredor. Cadê o rapaz do piano? Por favor, só me pega Sol maior para mim. Eu passei pelo ciclo de oração. Eu não vi minha mãe. Eu falei, cadê minha mãe? A minha mãe pegou uma cadeira e colocou em frente ao altar. E eu pensei assim, a minha mãe vai dar o lugar para mim sentar. Ela adivinhou o que ia acontecer. Acho que ela adivinhou que eu ia aceitar a Jesus. Então ela colocou aquela cadeira, está sentado nela. E quando eu chegar na frente, o pastor vai descer para orar por mim. E ela vai dar o lugar para mim sentar. Eu estava errado. Quando eu chego na frente, a minha mãe não dá o lugar para mim sentar. Ela apenas bate na perna e diz assim, senta aqui, meu filho. Ela me pegou no colo, como se eu fosse uma criança. E quando ela pega eu no colo, ela me dá um beijo aqui, ó. E olha para mim e diz assim, filho, é o dia mais feliz da minha vida. Ela começa a cantar, ela não tinha voz para cantar. Mas ela começa, muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui tanto sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está? Onde está? Alguém qual vai dizer aquele povo. Onde está? Nael, engata o hino aí, confia em Deus. Alguém qual? Aquele povo.
Quando a minha mãe, obrigado, querido. Quando a minha mãe terminou de cantar este hino, Jesus me batizou no seu Espírito Santo. Ô irmão, vamos recapitular comigo. Vem cá. 5 minutos antes. 5 minutos. Olha a minha história. 94 passagens pela polícia. 33 tipos de drogas. Condenado a 36 anos de prisão. Procurado vivo ou morto. Ódio até as tampas. Queria poder amar as pessoas e nunca conseguir amar ninguém. Atirador profissional. 5 minutos depois, eu tenho meu pecado perdoado. Meu nome escrito no livro da vida. Ele arranca todo o ódio que tem no meu coração e coloca amor. E ainda dinambuja, me batiza no seu Espírito Santo. Esse Jesus é demais ou não é? Ei, olha, para terminar agora. Eu saio do colo da minha mãe. A minha mãe falou: filho, eu vou te mostrar uma coisa. Ela levantou o vestido e me mostrou os seus joelhos. Eu vi uma batata desse tamanho em cada joelho da minha mãe. Eu falei: mãe, o que é isso? Ela falou: filho, isso aqui é por sua culpa. Eu não aguento mais trabalhar na roça. O meu trabalho era dobrar o joelho para orar por você. E eu sabia que um dia Jesus ia trazer você de volta. Você sabe que dia é hoje? Eu falei: claro que eu sei, mãe. Hoje é dia 12 de maio. Te lembra alguma coisa? Claro, mãe. É dia das mães. Não te lembra mais nada? Não. Coincidiu. E caiu no dia das mães. Hoje é dia do meu aniversário. Como presente do dia das mães, você voltou para casa. Como presente de aniversário, você aceitou a Jesus como Salvador. A minha mãe olha para mim e diz assim: filho, o que, mãe? Eu posso te dar um abraço? E eu falei: parou. Parou parando. A senhora lembra do Abel Porto? O seu caçula. Sou eu. Na hora que a senhora quiser me abraçar, a senhora não precisa pedir. É só chegar e me abraçar. Ela com a mão esquerda, ela juntou as minhas costas. Com a mão direita, ela juntou o meu pescoço. Eu não sei se você já abraçou a sua mãe assim. Mas eu juntei a minha mãe pelas costas. E eu juntei ela pelo pescoço e puxei o corpo dela contra o meu. Era a primeira vez na vida que eu abraçava a minha mãe. Foi a minha primeira vez. E depois que eu abraço ela também, ela me dá um beijo aqui. Depois dela me dar um beijo, ela aproveita que meu ouvido está pertinho. Ela chega no meu ouvido e diz assim: filho, nunca deixa Jesus por nada. Eu disse: mamãe, eu nunca vou deixar Jesus e nem a senhora. Mas já que eu estou abraçado com ela, eu vou dizer algo que eu nunca falei. Porque a gente é covarde, meu irmão. A gente sai, a gente não dá satisfação. A gente não diz nem para onde vai, nem que hora vem. Pode estar faltando coisa para comer dentro de casa. A mãe, ela deixa de comer, mas guarda o seu. Pode chegar de madrugada, pode ver se a tua comida não está lá dentro do forninho guardada. Sabe, porque ela não esquece da gente. Mas na hora da gente dizer uma palavra de carinho, a gente é covarde. Mas naquele dia eu joguei a covardia fora, abraçado com minha mãe, e falei: mãe, eu quero que a senhora fique sabendo que eu te amo. A senhora acredita que eu te amo? E minha mãe, ó, ela ficou quietinha. Ela deixou eu desabafar. Eu desabafei. Eu te amo, mãe. Eu sei que é a minha primeira vez que eu estou dizendo isso para a senhora. Eu te amo. A senhora acredita que eu te amo, mãe? A senhora acredita? Ô, mãe, é a minha primeira vez. Eu estou dizendo isso para a senhora. Aí eu tirei o braço dela do meu pescoço e tirei o braço das costas dela e olhei bem para ela e falei: mãe, a senhora acredita que eu te amo? Foi aí que eu percebi. A minha mãe não podia me ouvir. Ela tinha acabado de morrer nos meus braços. E tanta alegria de ver o filho voltar para casa e aceitar a Jesus. O seu coração não aguentou, mamãe viajou para as mansões. Eu fiquei louco, eu gritava: Jesus, por que fez isso comigo? Eu voltei, eu aceitei o Senhor como Salvador da minha alma, quando uma voz me disse: não chore, porque um dia você também estará comigo nas mansões celestiais. Dias
O tempo passou. Dia 6 de agosto. Chegou. 6 de agosto. 2023. Aonde eu me encontro? Num lugar que eu nunca pensava que eu ia um dia. Cidade de Angelândia. Eu estou aqui hoje. Juntamente com vocês. Vocês sabem por que eu estou aqui nessa noite? Sim ou não? O que é que eu vim fazer aqui nesta noite? Alguém vai dizer, você veio cantar para nós? Não foi nada disso. Veio pregar para nós? Nada disso. Quem lembra uma palavra que eu disse? Eu disse no começo, disse no meio e disse quase agora. Algo que eu gostaria que acontecesse comigo e nunca aconteceu. Quem lembra? Diga aí. Amar o próximo.